Boa noite, eu me chamo Renata Borges e nós vamos conversar hoje sobre a passagem que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, versículos de 38 a 42, que se refere à passagem de Marta e Maria, a visita de Jesus à casa das irmãs de Lázaro. Então, para iniciarmos, vamos ler uma página do livro Evangelho e Vida, uma página de Antônio de Aquino, A Nova Era. Muitos serão chamados e poucos escolhidos. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 14. Abrem-se os portais da nova era. Estais preparados para viver sob suas luzes? O Evangelho percorreu o tempo convocando-nos. É chegada a hora. A vida exige transparência e firmeza de atitudes. Só a fé verdadeira será capaz de acionar as alavancas do progresso. Cairão as máscaras. Chegou o momento do homem ser e não parecer. As aparências enganosas se diluirão ante a verdade libertadora. Buscai penetrar o âmago de vossas próprias almas. Retirai as dúvidas, os fantasiosos enganos, a fim de que possais caminhar com segurança dos que conhecem e sabem. A nova era do amor. Preparai-vos, pois, para amar sem restrições a Deus, à vida e ao próximo. Não está muito distante o momento em que os brandos e pacificadores herdarão a terra. Sede um deles. Apressai-vos para conquistar o vosso lugar no mundo novo. Erguei-vos pressurosos e tomai em vossas mãos a bandeira do trabalho, da solidariedade e da tolerância, porque os luminares da doutrina espírita vos exortam a lutar pela implantação definitiva da verdade e do bem. Não percais tempo, renovai-vos. Somente por vossa renovação estarei entre os chamados, e somente pelo amor permanecereis entre os escolhidos. Chamados para trabalhar, escolhidos para servir. O Cristo segue adiante de todos nós, bendizendo os que lhe forem fiéis. Senhor Jesus, querido amigo, amado benfeitor Francisco de Assis, queridos espíritos guias do Centro Espírita Discípulo de Jesus, que nós possamos aproveitar esse momento de estudo, de reflexão, para aprender um pouco mais, a aprender ensinamentos e também a sentir a vida, as pessoas e a nós mesmos de uma forma diferente, de uma forma mais cristã. Que nós possamos aproveitar esses ensinamentos, nos esforçar ao máximo para pôr em prática, mas continuar nessa trajetória, nesse esforço de boa vontade, de querer ser espíritos melhores. Que nós possamos continuar juntos com esse propósito, conscientes de que o Senhor é o nosso pastor e não nos faltará. Graças a Deus. Bom, hoje, como eu disse no início, nós vamos refletir sobre uma passagem bíblica que está no Evangelho de Lucas. Eu vou colocar aqui na tela para que nós possamos ler. Estando em Betânia, povoado próximo a Jerusalém, o mestre acedeu ao convite de Marta, irmã de Maria e Lázaro, para estar com eles. Maria, fortemente impressionada pelas palavras do Senhor, sentou-se aos seus pés. Marta, diferentemente, entregou-se aos afazeres domésticos, sendo docemente repreendida. Marta, Marta, tu te inquietas com muitas coisas que nem sempre são necessárias. Faça como Maria, que escolheu a melhor parte. Então, quando nós observamos aí essa história, temos dois personagens, né? Maria e Marta. E quais são as características? Marta, mais interessada no exterior, preparando o ambiente para receber Jesus, preocupada com aquilo que era de fora. E Maria, por sua vez, mais focada, né, mais representa a nossa busca
com as questões espirituais. O nosso primeiro olhar, né, pelo menos foi assim comigo, é de fazer uma crítica a cada uma das personagens. Mas é uma passagem tão rica que nos faz refletir sobre muitas questões. Quem estava certa? Quem estava errada? O que era mais importante? Né? Então, é uma pergunta que nós devemos nos fazer. O que é hoje essencial para cada um de nós? Nós que já buscamos na doutrina dos espíritos os esclarecimentos, continuamos nesse esforço de estudar, de aprender, de meditar. Nós que queremos ser espíritos melhores, já temos consciência da imortalidade da alma, da comunicabilidade com os espíritos, da existência de Deus, da pluralidade dos mundos, da pluralidade das existências. Nós já sabemos isso e hoje, com esses conhecimentos, já conseguimos analisar o que é essencial para a gente. Então, a pergunta que nós devemos fazer e perceber como estamos agindo no nosso dia a dia. Vamos pegar o exemplo de Marta. Né? Marta estava ali totalmente envolvida com as tarefas, estava ansiosa. E nós, né, conseguimos fazer silêncio no mundo de hoje? Ou estamos demasiadamente atarefados, fatigados, envolvidos com as questões externas somente? Tem uma passagem do livro Carta Magna da Paz, que é o espírito Camilo ditou ao médium José Raul Teixeira. E ele discorre sobre toda a oração de Francisco de Assis. Tem uma parte que ele estuda sobre o desespero, né? Sobre aquela frase, onde houver desespero, que eu leve a esperança. E ele dá um exemplo. Né? Ele fala que, seja qual for o nível da impaciência, aí estão os fundamentos da desesperação. Ele traz uns exemplos assim que a gente com certeza pode se enquadrar. Né? Ele fala assim: desesperados os que se impacientam ao falar ao telefone. Agora no WhatsApp, né? A gente não fala mais praticamente ao telefone. Então, a gente fica impaciente teclando lá, digitando. Ao aguardar a condução, né? Às vezes também nós nos desesperamos ante essa situação. No trato do comércio, enquanto aguardamos ser atendidos. Nos relacionamentos familiares diferentes, né? A gente acha que as pessoas precisam seguir o nosso ritmo, agir do mesmo modo que a gente, nos fazendo, querendo que as pessoas ajam de acordo com a nossa imagem e semelhança. Aos desesperados que perdem a compostura na fila. Isso também acontece com a gente. Então, nós podemos observar o quê? Marta, né, esse personagem bíblico, ele é um pouquinho da gente. Também quando a gente age dessa forma, inquieta, impaciente, querendo julgar, querendo uma resolução, dar resolução à vida das pessoas. Seguindo por esse raciocínio, né? O que nós podemos observar? Que nós agimos também muitas vezes assim no trabalho que a gente faz. A gente, às vezes, transforma o trabalho que a gente faz em ativismo improdutivo. Por quê? Nós acabamos fazendo muitas coisas e nos esquecemos de conectar ou de reconectar com esses benfeitores espirituais. Então, aí entra quem? Né? Entra Maria. Porque a Maria, como é que Maria demonstrou a sua relação com Deus, a sua relação na vida, com a vida que ela tinha naquele momento? Maria era um coração que estava mais quieto, mais sereno, que parou, que refletiu, que permitiu a entrada de Jesus na sua casa, mas principalmente no seu coração. E hoje eu penso que o grande convite é esse. Nós que já temos estudado bastante, nós que já temos participado de muitas questões do movimento espírita, estamos tentando trazer isso para nossas vidas. Nós precisamos permitir a entrada do Mestre na vida da gente. A entrada do Mestre em espírito e verdade. E aí eu fiquei pensando, né, como nós permitimos a entrada de Jesus nas nossas casas? Então nós temos aí o Evangelho no lar, nós temos a boa leitura, nós temos a boa música, as conversas edificantes. Então,
nós precisamos permitir que Jesus entre nas nossas vidas para que nós possamos agir como Jesus, tendo atitudes cristãs, ainda no nosso mundo, né, em meio a essa turbulência que estamos passando. Lembrando, né, que acho que a grande proposta é nós buscarmos esse equilíbrio. E voltando à questão de Marta e Maria, muitas vezes nós também temos um olhar muito julgador. Nós analisamos a pessoa, de repente, por uma atitude, por um lado que ela tem, e não é só isso, né? Nós temos muito mais, muitos de nós, todos nós, né, temos aí um lado que está legal, né, um lado que já está um pouco avançado, e tem um lado também que precisa ser muito trabalhado. Senão não seríamos espíritos ainda nessa condição. Então, Marta e Maria vêm relembrar, né, essa dualidade que existe na gente. Todos nós precisamos agir, mas também precisamos amar. Precisamos transformar o nosso trabalho, né, em algo produtivo para nós. Não é só fazer muitas coisas, não é só ficar cansado, fatigado, né? Nós precisamos, sim, cansar o corpo físico, é natural. Para isso nós temos o sono, mas também precisamos ser verdadeiramente operosos, operar junto ao Cristo, né? Então, essa lição ela vem trazer para a gente muitas verdades, muitas observações, muitas colocações que nós precisamos o quê? Olhar para dentro de nós. A preocupação de Marta, né, quando Jesus chegou, que Maria ficou contemplando, né, ficou embevecida com a presença dele, a preocupação dela era o quê? Que Jesus fosse brigar com Maria para que ela pudesse ajudar Marta na arrumação da casa. E muitas vezes nós agimos assim. Quando nós agimos dessa forma, querendo resolver a vida do outro, querendo julgar a vida do outro, nós esquecemos de olhar para dentro de nós. E a doutrina dos espíritos ela vem justamente com essa proposta. Transformar cada coração que aprende, cada coração que medita. Não é nós querermos transformar as pessoas que estão ao nosso redor. Eu lembro muito de Francisco de Assis, né? Não tem como não citar esse espírito, quando ele diz que nós pregássemos o evangelho a todo instante, e, se possível, utilizando palavras. O que significa isso? É que, às vezes, a gente se preocupa muito em querer ensinar, em querer doutrinar, e, às vezes, a gente não quer agir. É difícil, né? É trabalhoso, então a gente coloca essa capa na frente e age e fala demais, julgando, criticando, e a proposta é que nós tragamos esse evangelho para os nossos corações. Então, que nós consigamos equilibrar a nossa vida material, né, com essa vida contemplativa. Tem uma página, para a gente já ir finalizando, do Espírito Emmanuel, do Benfeitor Emmanuel, que está no livro Fonte Viva. É a página, o item 32, eu trouxe aqui para nós meditarmos, né? Ele fala o seguinte: não te esqueça da boa parte que reside em todas as criaturas e em todas as coisas. O fogo destrói, mas purifica consigo o elemento purificador. A pedra é contundente, mas consolida a segurança. A ventania açoita, impiedosa, todavia ajuda a renovação. A enxurrada é imundície, entretanto, costuma carrear o adubo indispensável à sementeira vitoriosa. Assim também, há criaturas em que se revelando negativas em determinados setores da luta humana, são extremamente valiosas em outros. A apreciação unilateral é sempre ruinosa. A imperfeição completa, tanto quanto a perfeição integral, não existem no plano em que evoluímos. O criminoso, acusado por toda a gente, amanhã pode ser o enfermeiro que te estende o copo d'água.
O companheiro no qual descobres agora uma faixa de trevas pode ser depois o irmão sublimado que te convida ao bom exemplo. A tempestade da hora em que vivemos é muitas vezes a fonte do bem-estar das horas que vamos viver. Busquemos o lado melhor das situações, dos acontecimentos e das pessoas. Maria escolheu a boa parte que não lhe será tirada, disse-nos o Senhor. Assimilemos a essência da divina lição. Quem procura a boa parte e nela se detém, recolhe no campo da vida o tesouro espiritual que jamais lhe será roubado. Então, nós podemos observar o quê, né? Que as pessoas são o que são. A experiência é o que é. E nós reencarnamos com o objetivo de crescer. É necessário que nós relembremos sempre disso. Nós estamos aqui com a proposta de crescer e não vamos crescer sozinhos. Precisamos uns dos outros. A lei de solidariedade, ela é para todos nós. Então, nós seremos melhores convivendo uns com os outros. E diante dessa página de Emmanuel, né, quando ele fala que quem procura boa parte nela se detém, olha só, recolhe no campo da vida o tesouro espiritual que jamais lhe será roubado. Então, meus irmãos, o otimismo ele precisa ser cultivado todos os dias. A vida está aí, nesse momento extremamente desafiador, mas nós temos hoje o Evangelho do Cristo para ser estudado, para ser meditado, para ser refletido. Nós precisamos valorizar esses ensinamentos e cada vez mais estudar e compreender a lição do Mestre Jesus. E a gente tem uma passagem muito rica de Francisco de Assis, quando ele fala da perfeita alegria. Eu não sei se eu já citei aqui no outro estudo, mas é uma passagem que me emociona muito, porque Francisco estava com o Frei Leão e estava muito frio. E ele bateu, à porta de um mosteiro, atenderam e perguntaram: quem é? É Francisco. E bateram a porta. E Francisco ficou muito feliz e começou a cantar e correr. E aí o Frei Leão perguntou: mas, Pai Francisco, o que ocorre? Diante dessa situação, nós vamos morrer de frio. E o senhor está feliz? Aí ele fala que nunca tinha estado tão feliz na vida dele. E o Frei Leão perguntou por quê. Aí ele: porque agora, nesse momento, eu estou vivenciando o que eu mais queria na minha existência, que era estar totalmente entregue nas mãos de Deus. E a gente lembra também da passagem do amado Francisco enquanto João Evangelista, quando ele, Tiago, Judas e Pedro foram pescar e o mar estava muito, muito, muito agitado. O mar estava revolto. E Jesus chamou e eles foram. Só que Jesus adormeceu no barco. E aí Judas reclamou, Pedro queria chamar o mestre, porque era um absurdo, diante daquela situação, o mestre dormir. E todos ficaram apreensivos, ansiosos, nervosos, inquietos, descrentes. Eles iriam perecer, na opinião deles. E Jesus, dormia. E João, o amado João, diz: mas ele está conosco. Então, é exatamente isso que nós precisamos ter em mente. Em alguns momentos que estivermos como Marta, um tanto agitada, não que não tenhamos que cuidar do exterior, não é isso. Nós estamos reencarnados, precisamos cuidar da matéria, cuidar das questões materiais, sim. Mas também dar aquele tempo que diz no Eclesiastes, Tem o tempo de parar, o tempo de dançar, o tempo. Nós precisamos dar esse tempo, fazer uma pausa
respeitar mesmo o ritmo da vida, e não se inquietar tanto, né? Não se deixar levar tanto pelas circunstâncias e buscar no Evangelho do Cristo o roteiro para as nossas vidas, né? Então, que continuemos nesse propósito, lembrando que Marta e Maria residem em cada um de nós. Então, nós podemos sim, nós temos condições de ser Marta, nós temos condições de ter uma vida relativamente tranquila, buscando nessas lutas, nessas dores, nesses momentos, o Evangelho, buscando nesses momentos os ensinamentos de Cristo, porque Ele está conosco, mas é necessário que nós estejamos com Ele. Então, Ele foi à casa de Marta e de Maria, e Ele também está nas nossas casas quando nós permitimos a entrada dEle. Então, nesses momentos em que estamos passando por muitos desafios, busquemos no Consolador prometido. Quando a gente não souber mais o que fazer, roguemos: Jesus, me socorre. Quando nós estivermos passando por desafios em casa, façamos o Evangelho. Possamos ouvir uma boa música, possamos fazer silêncio. Silêncio e compreender que todos nós estamos na jornada, vivenciando essa jornada, vivenciando o Evangelho do Cristo. Então, que possamos ter o coração de Maria e as mãos de Marta para vivenciarmos o Evangelho de Jesus. Que nós sigamos juntos, unidos, felizes, cientes de que o Senhor é o nosso pastor e Ele não nos faltará, jamais. Graças a Deus, paz e bem a todos os corações.